medo da expansão, da dificuldade de expandir. E aí eu tô colocando como um medo, boicote à expansão, já falei disso várias vezes, e eu não sou a única a falar disso. Esse é um tema recorrente na vida das pessoas, problemas relacionados aos primeiros chakras, que são problemas de prosperidade, problemas de saúde, de relacionamento. Então, isto é muito explorado em várias lives, vários livros falando sobre isso, mas apesar disso eu quero trazer esse assunto aqui com vocês também, porque este é um assunto, realmente ele é falado tanto assim, é porque as pessoas ainda não resolveram essas histórias. Esta questão da expansão. Muita gente traz assim, não sei por que eu não consigo me expandir. Então as pessoas trazem o tema da expansão com um desejo de expandir. E é isso que eu quero que a gente aprofunde nisso. Então, para falar disso, eu quero que a gente entenda e traga a nossa percepção da natureza. Então, vamos observar as árvores frutíferas da natureza. E se você fosse um agrônomo, se você fosse um dono de um sítio, se você estivesse ali para cuidar de algum quintal com uma árvore frutífera, qual seria a sua expectativa em relação a esta árvore? Então, eu aqui na minha casa, não é um grande espaço, mas um espaço que tem bastante árvores frutíferas. Eu tenho pé de manga, alguns pés de manga, tenho pés de jabuticaba, de goiaba, tenho 2 pés de lichia, olha que lindo, tenho também abacate, alguns cítricos, tem alguns pés de laranja, de mexerica, de limão, que mais que eu tenho? De amora, deixa eu ver aqui, a jaca é uma coisa inacreditável. Então, estas plantas todas, principalmente aquelas mais aclimatadas ao Brasil, ao nosso solo tropical, estas plantas, elas dão muita fruta. Então, nós temos, por exemplo, a mangueira. A mangueira é uma planta maravilhosa porque ela é de uma exuberância, ela é tão abundante, né? Assim, quando começa a florescer, a ter mangas, eu devo ter aqui pelo menos uns 7 pés de manga, não sei exatamente. Então, estas plantas, elas são muito abundantes. Então, elas ficam ali naquele doação que a gente não consegue nem sequer comer todas. Eu também tenho um pé de mamão que ele é assim, de uma exuberância, aquele mamão formoso, aquele mamão mais rústico, né? mais básico, assim, não é um mamão papai, aquele mamão que eu tenho de um único pé, pelo menos 2 mamões desse tamanho assim por semana. Então aqui em casa eu preciso fazer suco de mamão, porque só salada não dá pra gente consumir tanto mamão. Então, a natureza, quando o solo é propício, quando se dá à natureza, às plantas, os nutrientes necessários, ela floresce e ela é muito abundante. Então, as pessoas, se a natureza ela é assim, então nós podemos entender que expandir ele é um processo de evolutivo, é um processo ele é um processo dármico. Quando uma planta dá aquele tanto de frutos, quando ela expressa verdadeiramente o seu ser, ela está naquela exuberância dela. Então ela tem os ciclos também, né? Os ciclos de produção, os ciclos de entrar para dentro, a estação. Então, se a gente respeita isso, ela vai sempre florescer, dar frutos, depois ela vai parar, ela vai florescer, dar frutos também. E nós? E nós? E trazendo esta reflexão para nós. Nós também passamos por esses ciclos de incubar, de ter esta alquimia interna, de florescer, de dar frutos e colher esses frutos, colher os frutos do nosso próprio processo. Mas em relação à expansão, a expandir os nossos potenciais,
Aí, especialmente na questão da expansão do nosso trabalho, da expansão financeira, as pessoas elas querem isso, mas por alguma razão algo barra. E isto é a coisa mais comum de nós vermos na maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não são prósperas. Elas não saíram daquela linha ali do Mahalira, da primeira linha da sobrevivência, não conseguem expressar uma prosperidade. Então nós podemos olhar isso de várias maneiras. Será que é porque a pessoa não tem condições, que a pessoa não conseguiu descobrir ainda o seu caminho? Tem várias situações que impedem, mas eu quero falar de uma situação interna que impede a pessoa de expressar a prosperidade. Muitas falam disso e vocês podem observar como é que nós temos crenças negativas em relação à expansão. E é disso que eu quero falar. Hoje foi muito impressionante nesse jogo que eu fiz, porque foi isso que apareceu. A pessoa, ela disse que ela queria expandir e que ela estava pronta para expandir, mas aí quando o jogo mostrou as crenças negativas em relação à expansão. Então, que crenças são essas que nós temos em relação à expansão? Será que verdadeiramente nós confiamos que a expansão ela pode ser dármica, que ela é dármica, que ela é do bem? Ou será que dentro de nós tem aquelas crenças negativas relacionadas a todas essas coisas, que a expansão é negativa, que o dinheiro ele é péssimo, que ele vem prejudicando, que ele prejudica os relacionamentos? Veja bem, não é a energia da expansão que prejudica, é o que nós fazemos com isso, é o nosso jeito de lidar com isso. A mangueira, ela simplesmente dá o potencial dela, ela expande o seu máximo potencial, mas nós trazemos muitas crenças relacionadas a isso. E a mangueira não tem nenhuma crença, evidentemente, então ela simplesmente dá o seu maior potencial. Será que a gente simplesmente expressa o nosso máximo potencial? Não, porque nós temos muitas crenças em relação a isso. Que crenças podem ser essas? Nós temos crenças limitantes sobre nós mesmos, primeiro delas, e isto barra o nosso foco. Quando nós temos crenças limitantes sobre nós mesmos, a primeira coisa que a gente faz é desistir. E ali nós ficamos na percepção limitada. Eu não posso fazer isso porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir sustentar as minhas questões, porque eu não foco por causa disso. Então, a falta de pagar o preço pelo risco de fazer determinadas coisas, de focar em determinadas áreas que você gostaria e não foca. Então, esta percepção limitada, esta visão de escassez, ela está presente em muita gente. E algumas pessoas poderiam argumentar e vão argumentar comigo. Ah, mas você não está considerando as situações particulares, as pessoas podem não ter essas condições. Eu estou falando dentro daquilo que cada um é. O que eu estou dizendo de prosperidade, não estou falando valor X. Não estou falando disso. Eu não estou falando de eu ficar milionário. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que aquilo que te cabe, te corresponde, naquilo que você está vivendo na sua vida, você está dando melhor? Você está sentindo que está expressando aquilo que é a sua totalidade? Ou você está menos do que você poderia expressar? Então, se você sente que está menos, ali tem crenças suas limitantes. Então, quantas vezes a gente fica buscando ser o outro? Então, quem está querendo ser igual ao outro não tem nenhum sentido de prosperidade, porque não é capaz de ver em si a sua luz. Jamais uma mangueira vai querer ser uma laranjeira. Jamais. Ela vai querer ser ela mesma. Então, a gente pensando na gente mesmo, sendo quem somos verdadeiramente,
é que a gente consegue expandir. É só assim que a gente consegue expandir, se a gente não tiver clareza desta que a expansão ela é evolutiva, nós vamos sempre achar que a expansão ela vai causar algum mal. E aí quando a gente acha que ela está causando algum mal, a gente não consegue expressar a expansão. Não consegue. Porque é todo esse pensamento, é toda essa reflexão que a gente precisa fazer sobre o como você se sente expandindo, como você entende a expansão, se a expansão para você é um perigo, se ela é um risco, se ela vai causar mal, se não vai causar mal, se ela é ética, se ela é dármica. Então, assim, aí é lógico que eu estou falando de expansão dármica, não estou falando de outra expansão. Eu estou falando da nossa capacidade de sermos quem somos e que isto gera frutos. Isto gera frutos.